Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. O STF anulou praticamente todas as principais linhas de ataque para tentar reverter o julgamento e para tentar, ano que vem, alguma investida em prol da impunidade e para fortalecimento da candidatura de Tarcísio de Freitas. O STF, só para ser econômico, nas mais importantes vitórias que obteve, vamos dizer que anulou as estratégias de André Mendonça, anulou as estratégias de Tarcísio de Freitas, anulou o colaboracionismo de Luiz Fux e a sua possibilidade de pedir vista do processo e também, no caso, anulou muito fortemente uma voz odiosa que vinha se fazendo sentir, ouvir com muita força, que é a voz do Silas Malafaia. No caso, vamos começar aí pelo Fux, tá? O Fux, ele já manifestou que não vai pedir vista. E o que se especula é que, no máximo, ele vai poder pedir pena mínima para o Bolsonaro e para os outros réus. Talvez ele faça isso com ele mesmo, né? Porque é uma mancha na biografia de qualquer um fazer uma coisa dessa diante da gravidade dos crimes. Mas pedir vista, interferir no processo, ele não vai. Ele já deixou claro isso, devido a uma estratégia do Alexandre de Moraes. E que estratégia é essa? De fazer com que ele participasse de cada ato do processo, de todos, para que, assim como os outros ministros da primeira turma, ninguém pudesse usar o argumento de que precisava pedir vista para estudar o processo por mais tempo. Não existe esse argumento. Ele seria questionado por todos na corte e todos os ministros declarariam o voto expondo, né, dizendo que se trata de uma chicana jurídica, ou insinuando isso, pelo menos. Isso seria feito sem dúvida, então não adiantaria nada ele pedir vista. Então, o STF anulou o Fux e o seu colaboracionismo. No caso do Malafaia, vamos falar do Malafaia. O Malafaia, ele está sendo abandonado pelos pastores. O Bolsonaro, que era a principal arma do Malafaia, está anulado na prisão domiciliar, e o Malafaia sem passaporte e sendo investigado e sendo considerado radioativo pela comunidade evangélica, inclusive pelos maiores telepastores. Você tem o Tarcísio de Freitas, que fez toda essa lambança de dizer que daria indulto para o Bolsonaro no dia seguinte e que foi conseguir que o Congresso votasse a anistia. Já há muitas vozes no Congresso dizendo que não vale a pena votar essa anistia agora, que vai prejudicar os réus que estão lá no julgamento, e também o fato de que o STF, após o Tarcísio dizer que não confiava no judiciário, que o primeiro ato dele ia ser dar o indulto para o Bolsonaro, o STF simplesmente anulou tudo isso, reiterando que vai vetar anistia, vai vetar indulto, vai vetar tudo pela única e simples razão que a Constituição Federal não permite nem anistia nem indulto para crimes de lesa pátria, vamos dizer assim, para tentativas de golpe, de interrupção da democracia. Resta o terrivelmente evangélico, que fez uma gracinha num evento da LIDE, do grupo empresarial do João Dória, num discurso em que disse que fez insinuações contra o Moraes, que um juiz tem que ter respeito e não medo, né? O Moraes veio em seguida, né, no mesmo evento, e disse: olha, respeito é covardia, respeito é colaboracionismo, respeito é o que fez a gente chegar até onde chegou. O que um juiz tem que fazer no curso das suas ações é demonstrar
coragem. E se não tiver coragem para ser juiz, muda de profissão. Mas isso não foi o mais que aconteceu. Um bolsonarista pediu ao STF a interrupção, a paralisação do processo todo da ação penal 2668, a do Bolsonaro. E sabe na mão de quem caiu? Do André Mendonça. Ele vendo a resposta do Moraes, e inclusive eu mesmo publiquei aqui um vídeo que repercutiu muito, dizendo o seguinte: se o Moraes começar a querer bancar o terrorista dentro do STF, o próprio STF pode expurgar qualquer ministro de lá. Existem instrumentos, eu fiz um vídeo sobre isso que repercutiu demais. Você deve ter visto, se você acompanha o blog da Cidadania. Então, agora o Mendonça está sinalizando que não vai fazer nada com esse pedido para paralisar o processo, né? Pulou fora, se encolheu, foi para debaixo da cama e está lá quietinho. Então, a estratégia do STF, sobretudo do Alexandre de Moraes, é brilhante. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Sorteado relator de um pedido de habeas corpus para suspender a ação penal que julga golpe de Estado, o ministro do STF, André Mendonça, já sabe o que fará com a solicitação, que foi protocolada pela defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que é réu no processo, junto com Jair Bolsonaro e outros aliados do ex-presidente. André Mendonça não acolherá o pedido do militar, porque não cabe a um magistrado do Supremo suspender, por meio de habeas corpus, ato de outro ministro da Corte. Ele tem que ser reconhecido pelo respeito, pela autocontenção do Poder Judiciário, pela garantia do justo processo e pela garantia das liberdades básicas do cidadão. E digo, para isso, nós todos, precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito. Mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. A mobilização de vocês é sem anistia. Começou o julgamento histórico do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi um voto muito firme. Agora está o procurador-geral. Só que essa turma bolsonarista desesperada quer, a partir do colégio de líderes hoje, pautar a urgência da anistia. É preciso que você se mobilize. Seria escandaloso, pessoal, uma interferência do Poder Legislativo num julgamento independente que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Pois é, tudo isso começou a ser revertido pela coragem e pela estratégia, claro que não só de Alexandre de Moraes, mas a partir dele, com a colaboração de toda a primeira turma e da presidência do Supremo Tribunal Federal. Ao ponto, minha amiga
meu amigo, que você vê essa matéria da The Economist, a Bíblia do capitalismo, citada por Maria Hermínia Tavares, uma professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Inspiradora maturidade democrática. Às vezes é necessário um observador externo para nos dar exata dimensão de acontecimentos que, mesmo quando sabemos importantes, tendemos a tratar como assunto doméstico. Disso é exemplo o texto da capa da revista britânica The Economist sobre o julgamento de Bolsonaro. Brazil offers America lesson in democratic maturity. E Brasil fornece à América uma lição de maturidade democrática, publicada na edição do último dia 28, em que o Bolsonaro foi tratado como um dos radicais do 6 de janeiro nos Estados Unidos, que usava esse chapéu sobre o qual eu não vou fazer piadas óbvias. Concorde ou não com a interpretação ali fornecida, a publicação em si mostra a importância internacional da responsabilização judicial de autoridades acusadas de atentar contra a ordem democrática. Ponto. Está aqui a caudalosa matéria, né, em que o Brasil é visto como um país a ser copiado. E é isso que atemoriza o Donald Trump. Não é que ele gosta do Bolsonaro, não. Ele sabe o seguinte: se esse julgamento terminar, o Bolsonaro, todos forem punidos, outros exemplos de acobertamento aconteceu com Viktor Orbán na União Europeia, acobertamento, ele prendeu jornalistas, fechou instituições, atacou a imprensa, como faz o Bolsonaro. Então, o Brasil pode virar um farol para o mundo com esse julgamento que está acontecendo no STF. E os próximos alvos da lei Magnitsky no Brasil, segundo aliados de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, são a família dele, né? Então, o preço pessoal que o Alexandre de Moraes está pagando é enorme, mas ele está resistindo de uma maneira épica. E é graças à coragem desse homem e da lucidez da maioria do Supremo Tribunal Federal que nós estamos avançando e anulando todos esses tipos de ameaça. Veja, o julgamento de Bolsonaro ser monótono, ninguém estava assistindo, pouquinha gente estava assistindo. Inclusive uma grande maioria aí que dizia que tudo ia dar em nada, né? E a hora que dá em alguma coisa a pessoa não vai lá ver. Mas tudo bem, tem também o seguinte, né? Eu acho que é o fato de que pesquisas mostravam, antes, até alguns dias atrás, que a maioria dos brasileiros duvidava de que o Bolsonaro fosse punido. E agora saiu uma pesquisa da Pesata que diz que 78% acham que ele vai ser punido. Então agora tudo vai dar em tudo, né? Quanto ao André Mendonça, você viu aí, ele vai rejeitar o pedido, ele poderia tentar fazer uma graça, porque o fato do regimento ser assim não significa que ele pudesse tentar fazer uma graça, porque por isso eles são supremos, né? Ele pode pegar, começar a falar do negócio, fazer um teatrinho, mas ele ficou quietinho depois dessa lapada que ele levou do Alexandre de Moraes. O Moraes, por sua vez, citou a presença de Fux em todos os depoimentos para ele não pedir vista. Porque o que é um pedido de vista? Eu não entendo, eu não conheço direito o processo, eu vou ficar com ele 3 meses, e aí até no caso da trama golpista, 3 meses é até pouco, né? Mas ele acompanhou tudo, então ele não tem esse argumento, e ele viu que a coisa vai ficar ruim para ele no STF se ele fizer uma coisa dessa, paralisar todo esse esforço do tribunal. Advogados dos réus, inclusive, temem que a anistia contamine o julgamento da trama golpista. Defensores dos acusados de participação em tentativa de golpe de Estado afirmam que o ideal seria esperar pelo fim do processo antes de retomar a discussão. O STF, por conta disso, tem a avaliação melhor do que o governo federal e o Congresso pela primeira vez, porque a população está apoiando, está vendo o que está acontecendo, né? Aí vem o Flávio Bolsonaro, que fez a proposta de que um candidato como Tarcísio, se quisesse ser abençoado pelo Bolsonaro, teria que dar indulto para o Bolsonaro, e se o STF cassasse o indulto, teria que usar força contra
o STF, agora ele vem fazer exigências. Não aceitaremos anistia meia bomba. Eles não têm que aceitar nada, a anistia nem vai entrar em pauta, como você vai ver já já. Como você acabou de ver, os advogados dos réus temem que a anistia contamine a trama golpista, eles vão dar um tiro no pé. Né? Veja, o Haddad diz que movimento por anistia preocupa e critica o Tarcísio por falar que vai dar indulto para o Bolsonaro no primeiro dia se ele for eleito presidente, querendo dizer, com isso, que vai aceitar a proposta do Flávio Bolsonaro. E o Haddad diz, estou preocupado com a democracia, porque um cara desse tem chance de chegar ao poder. Aí um deputado do PT já foi e acusou o Tarcísio de interferir nos poderes por anistia a Bolsonaro e acionou o STF, e outros parlamentares se juntaram a ele, querem que Tarcísio seja investigado por obstrução da justiça ao articular a anistia, tentativa de obstrução da justiça. O Tarcísio, se houver qualquer aprovação da anistia, o Tarcísio vai entrar na dança lá no STF. A trama golpista mostra pesquisas recentes que mostram que a resistência da população é alta, a resistência da população à anistia. As pessoas não querem, o Brasil não quer essa anistia. Então o Tarcísio está indo contra a vontade do povo, e é por isso que promessa de indulto a Bolsonaro é sonho da esquerda para transferir a rejeição de Bolsonaro para o Tarcísio. É verdade, eles se acham muito espertos, mas eles vão errando e estão perdendo todas. Os Estados Unidos, inclusive, o Donald Trump, ele está vendo o mandato dele ir para o vinagre. E, inclusive, as eleições de 3 de outubro. O desemprego está disparando lá nos Estados Unidos, a inflação está alta. Os Estados Unidos têm mais desempregados do que vagas abertas pela primeira vez desde 2021, na pandemia. Uma juíza revogou os cortes de Trump contra a Universidade de Harvard e proibiu novos bloqueios, e outro juiz da Flórida acaba de considerar que as tarifas do Trump contra o Brasil são ilegais. Né? O STF reagiu ao Tarcísio e já tem maioria para barrar indulto ou anistia a Bolsonaro, prometidos a Bolsonaro. Então o STF já adiantou, olha, vocês façam o que quiserem, tá? E depois vai ter o troco. Porque quem tem a caneta BIC aqui nesse caso é o STF. Olha, nós temos Superior Tribunal Militar no Brasil, temos Superior Tribunal de Justiça, mas Supremo só tem um. Veja bem, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, minha amiga, meu amigo, a última palavra em tudo nesta nação e em todas as nações democráticas é da Suprema Corte de Justiça. Durmam com essa, bolsonaristas. O fato é que o Centrão e o Tarcísio propagam uma anistia indefensável. E aí, pasmem, a Folha de São Paulo escreveu um editorial lascando o Tarcísio. Ou seja, ele com essa proposta está perdendo. E isso é pela ação do STF, inclusive com a Economist. Veja bem, a Economist é um fetiche da direita neoliberal do Brasil. Com a Economist dizendo que o STF é o cara, a Folha foi atrás. Né? O Malafaia critica líderes covardes e diz que, se for preso, será maior que covardia. Ele, que financiou atos, gravou mais de 50 vídeos contra Alexandre de Moraes e manteve conversas privadas com o presidente. No mês passado, virou parte do inquérito no STF, teve passaporte, celular e cadernos apreendidos, e em entrevista à Folha, na última terça-feira, ele chamou de covardes pastores que silenciam sobre o confronto com o judiciário. Então ele está isolado, a grande arma dele, que é o Bolsonaro, está preso, está sem voz. Veja, orações contra as políticas de desânimo, como foi o primeiro mês da prisão domiciliar de Bolsonaro. Está trancado, chorando lá, não aparece mais nas redes sociais, a voz dele sumiu e o Malafaia perdeu a grande força dele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.